E então tá, começamos mais um episódio da primeira temporada do GaiaCast com o patrocínio do novo uniforme do Gaia. Está bonito. Bem perto da secretaria, aliás, do lado. Não deixe de ter esse novo modelo. Não leve em conta quem está usando, e sim o objeto, que é muito legal. Mas quem que tá patrocinando? O Gaia. O Gaia, ué? Ah, tá. Beleza, tá O GaiaCast tranquilo. tá patrocinando É bom, a gente tá o Gaia. patrocinando. Pessoal, é que tem que avisar. Tá de boa, velho. Não, eu fiquei pensando, mas quem tá patrocinando? Não tá sabendo. Essa era a piada. Tá, Deve ter beleza, pra ele. beleza. Mas olha só, hein, além das pessoas antigas que não entendem uma piada simples, estamos aqui com pessoas ilustres, mundialmente desconhecidas. Começamos aqui com o nosso professor Glauber, que é famoso na região por fazer pessoas chorarem em momentos de coração um pouco mais tremoroso. Quem é você na fila do pão? Da primeira vez eu não tinha concordado. Agora. Eu sou o professor Glauber, eu faço acompanhamento pedagógico dos alunos, né? Dou aula para primeira série, segunda série, terceira série, pré-vestibular. E também ajudo na coordenação, né? Mas eu sou professor de sala. E também faz movimentar os laboratórios. Trabalho com os laboratórios. Ou seja, faz parte, o DNA do Gaia, passa tudo por essa grandemente, literalmente, sabiamente, que cabe nessa caixa. Mas, mais importante que tudo, nós temos aqui conosco o João. João, quem é você na fila do pão? Meu nome é João Guilherme, eu fui aprovado em medicina na UFSC e eu fiz o ensino médio aqui no Gaia, no primeiro, segundo e terceiro, e fui aprovado agora no terceirão. E fico muito agradecido de estar aqui. Aí sim! Direto do terceirão para UFSC, com 17 anos, um grande feito. 17 anos e fugiu de casa. Antes da gente continuar, eu gosto de cantar? Eu vou aprender. Aprende. Olha só, Precisa. antes da gente começar, eu gostaria de te chantagear, gentilmente. Agora tem com presente. presente, né? Pode abrir. Abra. Você não vai conseguir adivinhar o que é. É um copo térmico no meio da UFSC. Tem até o logo. Tem o logo? Mas por quê? Porque quando você vai Que pegar Gaia. o seu café, você vai ser o centro da inveja do campus da UFSC. Só café ou Samu? Só café. Só café. Ou pode ser também refrigerante zero. Por causa do açúcar. Você vai ser o centro da inveja da UFSC, como é da família. Sabe aquele primo que passou na boa, UFSC? Samuel. Muito boa, Samuel. Nossa senhora. Deu assim, legal, assim. Fluiu. Teve Foi que legal. se decidir. Porque assim, deve ser aquele primo que agora é odiado na família, mas né? tem o primo, eu sou o Tem- primo. não acredito Ele vai que ser tem o primo que me odeia. A avó fala assim, porque o teu primo passou direto. Você é aquele tipo Eu de sou o primo persona chata. ingrata que está no jantar de família e você é utilizado como exemplo. Eu já porque pensei nisso. o teu Você é primo odiado. passou no terceirão diretamente e você tá há 5 anos fazendo cursinho, Que blá, blá. droga. Daí o primo tá falando, mas eu sou bonito. Aí uma coisa que não Quem posso- dera se fosse, né? Também não. Ele vai ouvir, velho. Ele vai ouvir. Não, mas ele é bem criança ainda. Ele te pega como referência? Ele quer ser médico também. Depois que eu passei no vestibular, ele sabe aquele sonho de astronauta e tal. Ele quer ser o pediatra da família. Legal. Porque eu acho que antes de você, era uma meta que meio inatingível para Sim, eles, né? Mas sim. você agora, você sendo a referência, não, é possível. Sim. O primo conseguiu, né? Não só o primo, né? Bastante gente amigo e tal, consegue... Você tornou possível Isso. um sonho de muita gente. Seria interessante. E o João conseguiu, não porque o João, e sim pela trajetória do João que Eu conseguiu. fico bem feliz com isso, de ser... Eu não quero ser o primo chato, eu quero ser o espelho que ele vai se inspirar e eu vou ajudar ele Não, nisso. isso é muito legal, porque isso dá confiança, querendo ou não. Ele é uma criança de 12 anos. Os nossos têm 12. Vão fazer 12 vamos fazer agora. 12 agora. Tá, ele é uma São criança só mais de 5 12 anos. Pois, e dá uma diferença esses 5 anos, né? É a diferença. E é legal, porque você agora é o primo que... O seu primo... você é a pessoa que o seu primo almeja ser, né? Eu quero fazer o que o meu primo fez. Isso é muito legal. Isso é legal. Muito legal mesmo. Legal mesmo. O João é um menino que tem talento, como eu acredito que todos os meus alunos têm, tá? E acho que você nunca ficou entre os 10 do simulado, né, João? Já fiquei, assim, uma vez eu ficava ali beirando, ficava Aham. top 10, top 7, top 6, eu cheguei a beliscar um top 6.
E os primeiros? Primeiro, eu lembro que o primeiro você não ficou nem entre os 20, né? Eu fiquei em 46º. Eu lembro que você veio falar comigo. Eu lembro até hoje. Mas o que eu acho legal é o seguinte, ele não veio falar comigo que ficou no 46º feliz, né? Ele não estava feliz, né? Mas o exemplo dele, e eu vou falar nas salas esse ano, ter talento é importante, mas a disciplina é mais importante. Concordo plenamente. A disciplina é mais... Ele não parou, eu brigava com ele, eu falava, tem que fazer prova, faz isso, para de chorar, faz isso. E ele não desistiu nenhuma vez, ele continuava fazendo. E ele é um menino de 3º ano, velho, tá? Então, assim, isso que eu achava muito legal, a confiança e a disciplina dele, né? Não, é porque, assim, se tu se dedica, quando tu começa no começo é péssimo, assim, eu não fiquei nada feliz quando... Eu lembro que eu falei com o Vitor, que é o professor aqui de Química, ele sempre me acompanhou desde do primeiro ano. Sim, na primeira semana que eu teve aqui, teve o simulado, que eu fiz um simulado da UFSC, que era somatória. Eu tinha uma noção de que tinha que marcar ímpar, tinha que saber os itens. Eu não sabia, nunca tinha feito somatória na vida, quando eu cheguei aqui no Gaia, que é o estilo da prova da UFSC, né? Eu nunca tinha feito. Eu sei que na sexta-feira desse dia ia ter um simulado e eu nunca tinha feito. Eu falei pra diretora, diretora, tem alguns conteúdos que vocês trabalharam aqui, o Bernardo me passou, e eu nunca tive esse conteúdo, mas algumas coisas eu tenho. Talvez eu tenha que correr um pouco atrás e eu tô disposto. E eu fiquei em quarto nesse simulado, era só do primeiro. Tinham 50 pessoas, eu fiquei em quarto. Eu fiquei em quarto porque eu fui muito bem na redação nesse dia, né, nesse simulado. Daí o Vitor veio falar comigo, João, tu ficou em quarto aqui, e ele sempre me acompanhou desde então. A gente teve várias reuniões, e no primeiro simulado que teve, eu cheguei pra ele no corredor e falei assim, Vitor, cara, acho que não vai dar esse ano, acho que acabou o sonho, passar direto terceirão é algo que não vai rolar, tá muito longe, cara, olha quantas pessoas aqui no primeiro simulado, vocês fazem vocês fazem até o meio do ano metade, né, da prova. Quando saiu o resultado do simulado, eu já estava estudando. Teve 3 meses assim, estudei. E eu falei, cara, não vai dar. Tá difícil, não vai rolar, talvez ano que vem. E eu desanimei. E eu fui falar isso pra ti. E tu falou, cara, não desiste daquele teu jeito super... Bem querido. Super bem querido. Aí eu falei, cara, não vai rolar. Aí o Vitor e o Glauber pegaram e falaram pra mim assim, cara, o negócio não é tu ir bem nesse primeiro. O negócio é tu... Tem muita gente que chega aqui, sobe aqui e pro final do ano vai diminuindo ou mantém constante. O teu negócio é tu começar de baixo e ir subindo até o final pra pegar top 1, top 3 no simulado. Não consegui, mas pegar no último. O negócio é tu passar na UFSC. Eu ouvi aquilo, claro, eu não fiquei super tranquilo, mas aí veio o próximo simulado, aí já belisquei eu lembro até hoje. Fui de 46º, eu consegui 30 a mais no simulado, peguei 25º. Eu falei, tá subindo. Aí quando eu peguei 11º no próximo, eu falei, cara, tá ótimo, tamo indo, pelo menos o pessoal do cursinho aqui que tá há um tempo, a gente tá brigando pra estar ali com eles. O negócio é eu ficar, nem que eu seja o último de medicina, eu quero tem 35 vagas, nem que eu seja o 35, eu quero estar lá dentro. E quando foi subindo, eu peguei um top 6, aí eu fiquei nesse top 15, top 10, top 6, nunca entre os 5. E eu pensava, cara, não preciso estar entre os 5 agora, eu tenho que estar no final. E sempre fazendo as provas que o Glauber tinha pedido pra fazer, as provas antigas da UFSC. E quando eu via que tava chegando no número que eu precisava tirar, eu fiquei mais tranquilo. E foi uma construção, como tu falou. Desde o ensino médio, dos simulados do Gaia aqui, a gente tem sempre, a maioria do pessoal que sempre teve essa cabeça de que, tipo, cara, vamos passar no vestibular direto terceirão e ter essa mentalidade de estudo. A expressão é essa mesmo, é uma construção. Então você talvez não chega entre os top 10 e tá tudo certo. A questão é a constância. Não desistir. A constância te leva muito mais longe. A gente já teve alunos que tinham talentos, que soltavam raio laser pelos olhos, mas acaba não chegando onde você chegou por uma questão de, essa matéria eu não vou ver porque eu já tô bem. Qual é tô começando agora o ensino médio. O que você diria para mim que eu vou começar no ensino médio? Qual seria a minha rotina? O que você me aconselharia? Eu acho que a base de tudo, que principalmente foi o que eu tive durante o ensino médio, sendo modesto, né? Humildade de tu
Sim, claro, às vezes o cara chega do 9º ano e ele fala assim, não, eu sou muito bom em matemática. Claro, no primeiro ano a gente tirou uma nota 10 na prova, o pessoal te olha assim meio torto, assim, mas principalmente durante o terceirão, que foi, eu acho que foi o diferencial, eu aprendi a estudar e tipo assim, humildade e de soltar raio laser pelos olhos, eu acho que é humildade e, como o Glauber falou, disciplina, tu não desistir vem do resultado ruim, porque tu tem que... Uma coisa que eu tentei fazer é não olhar pros outros e focar mais no que eu tava precisando. Tipo, tô faltando isso, tenho essa dificuldade em física. Tá, tenho facilidade em química. Tá, vamos trabalhar mais física. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer um trabalho a mais de física. Eu continuo estudando química, mas eu pego um horário final de semana extra pra estudar física. O Glauber mandava os vídeos, eu ia lá, fazia um mapa mental, fazia lá, estudava. Um negócio que eu usei muito, que me ajudou muito, foi os flashcards. Que eram cards rápidos que te ajudavam, principalmente e me ajudou bastante. Você que fazia os flash? Eu fazia os flashcards. Eu peguei algumas matérias, eu pegava pronto, que eu tinha uma menina que passou em medicina na USP, e ela disponibilizava os flashcards na internet. Legal. E eu pegava, baixava, o aplicativo se chama Anki, e eu, cara, tipo assim, era algo que não me cansava, e algo que é uma revisão ativa. Eu pegava, ficava sentado na cadeira, ficava lá no computador e ficava vendo. E eu tava exercitando minha cabeça. Mas como tu falou, Samuca, de rotina, no primeiro ano e no segundo ano, eu sempre tive uma cabeça voltada para a prova, como é a maioria dos estudantes aqui no Gaia. Tem a prova sexta, eu estudava durante a semana para a prova. Só que eu acho que fez uma diferença de eu chegar com uma base boa pro terceirão, que eu tinha algumas facilidades em algumas matérias, como química, matemática, era que eu aprendi a estudar desde o primeiro e do segundo ano. Mesmo estudando para a prova, aquele conteúdo da prova não ficava só aquela semana comigo. Eu aprendi a estudar, eu sabia que eu tinha que estudar primeiro a teoria, depois fazer as questões, e aquilo lá ficava. Tudo bem que foi voltado para a prova. No terceirão a gente mudou essa mentalidade. E a rotina, eu tive uma rotina maior durante o terceirão, que foi, para mim, acho que foi o diferencial. Além de ter uma base boa do ensino médio. E quando você falou assim, quando eu cheguei aqui, eu vi o maker, vi o laboratório, quanto você acha que entre o primeiro e o segundo ano isso ajuda na construção e fixação desse conhecimento? Cara, eu tinha uma dificuldade fodida em... Eu nem sei se eu posso falar isso. Agora já falou. Eu tinha uma dificuldade ferrada em física, que é a matéria que o Glauber dá pra gente. E ele disponibilizar isso através do Maker ou do Lab, tipo, cara, tem um sistema tem a DDP que tu tem que fazer a corrente pelo sistema que vai ligar essa luz, daí é alternada, não é em paralelo, em série. Cara, teve um dia que foi, acho que foi o dia que eu entendi. O Glauber pediu pra gente construir um sistema de lâmpada. Tu lembra aquele quadro? Quadro de luz. Quadro de luz. E, cara, eu não entendia muito direito. Isso foi no segundo ano. Eu não entendia direito o que era em série, em paralelo. Por que a DDP ficava igual em paralelo e ficava diferente em série para cada um. Eu falei, cara, isso não tem sentido. Aí o Glauber pegou, ele falou assim, façam isso aqui, vocês vão entender. Segue aí o caderninho do Lab lá e segue. Aí, cara, a gente ligava a gente ligava lá a lâmpada, esse aqui ligava, esse aqui não. Eu acho que o Lab, ele te mostra o que ele quer, né? Na prática, como que é a questão. Às vezes ela fica muito... Não fica tão esclarecido na questão o que a questão tá pedindo, e quando tu já fez isso na prática, fica mais fácil. Em vez de tentar imaginar o que é. Glauber, qual é a importância disso, como educador? Então, assim, eu vejo essa importância. Ele era o nosso aluno de primeiro ano, de segundo ano, terceirão, mas eu vejo isso até para o pré-vestibular, entendeu? Então, muitas vezes, a maioria dos alunos acreditam no que o professor fala. Quando você mostra, eles veem o que está acontecendo e eles estão entendendo o fenômeno ali. Eles concretizam esse Exato, né? Então caiu aquela questão da bailarina lá, balé aquático, né? Que ela fechava o braço. Isso a gente tem no nosso pátio. Tem no pátio. Tá, tem no nosso pátio. Então, e eles brincavam com isso, entendeu? Então o aluno, o Júlio veio falar para mim, né? O Júlio, que foi o segundo colocado, falou assim, cara, eu lembrei porque a gente foi pro pátio fazer. Tá? Quando a gente foi pro balanço, o pêndulo, eles calculam a gravidade com o balanço.
Então, assim, isso eles não esquecem mais, né? Você não lembra de brincadeiras, porque se você lembra, é que te marcou bastante, né? Porque tá meio velho. Mas você não lembra de brincadeiras da sua infância? Lembro sim. Né? Lembro Tu sim. lembra, velho. Tu lembra. Então, assim, já que ele tá brincando, por que não colocar a explicação do que tá acontecendo? Tá? Então, eu lembro quando a Tamara, minha filha, era pequenininha, e ela perguntou por que a gente chora quando descasca a cebola, tá? E claro, ela era bem Que é uma baita pequenininha. pergunta, tá? Eu, inclusive, Ela era agora. bem pequenininha. Daí eu falei assim, filha, quando você corta a cebola, sai um vaporzinho que faz você lacrimejar. Por isso que você chora. Então, até hoje ela fala do vaporzinho. Entendeu? Então, assim, ela não esquece. Sim. E isso me marcou bastante. E daí é isso que eu gosto de mostrar para os alunos. E esse ano eu vi que o cursinho começou a pedir laboratório. Né? Então, o João, a Manu, a Liz, que estavam no terceirão, também começaram a pedir laboratório. Então, eu falei assim, realmente, aquilo marca eles, entendeu? Você como aluno, Facilita. qual é o teu ponto de vista disso? Isso de fato contribuiu? Isso de fato Não, isso melhora? de fato, eu tive maior proveito do laboratório durante o primeiro e o segundo. Do terceiro eu não acompanhei muito, mas porque eu já tinha uma base boa do primeiro e do segundo. Perfeito. E eu acho que foi mais o que o Globo pegava muito no nosso pé era a parte de elétrica, que eu acho que é a maior dificuldade que o pessoal do cursinho, o pessoal do terceiro pré-vestibular tem. E foi algo que realmente me marcou muito. Pegar a pilha lá, eu acho que construir cada coisa, tipo, tu já tem, querendo ou não, tu começa a entender como é que funcionam as coisas na vida real. Sim. O aluno sempre tem aquilo, por que eu vou usar isso na minha vida? Na minha vida. Sempre fala isso. Sempre tá isso. Uma coisa que você falou, João, assim, que a gente tava conversando lá fora antes, aquela frase que é típica de aluno de terceirão, tá? O que você acha disso? Eu não sei se eu estudo para passar no terceiro ou eu estudo para o vestibular. O que você pode falar a respeito disso? Eu acho que quando tu falou isso pra mim no início do ano, no início de 2024, eu tentei dar um máximo de ouvidos a isso. E eu tentei entender o porquê que tava falando isso. E estudar pro vestibular e estudar pro terceirão são duas coisas totalmente diferentes. Não dá pra fazer os dois. Tu tem que escolher um que vai te embasar melhor pro que tu quer passar no vestibular direto do terceirão. Então, o que eu fiz tentando seguir o que o Glauber me disse. Não dá pra estudar pras provas, como a gente fazia no primeiro e no segundo ano. Não tem como. Tu pegar, tem a prova de química e de física. Na quarta-feira à tarde. Não dá pra tu pegar no domingo e estudar o conteúdo de física voltado pra prova. Tu tem que pegar no dia que teve essa matéria, no dia de manhã, e estudar essa matéria à tarde e aquilo fica pra ti. Tu tem que estudar todas as matérias que tu teve de manhã à tarde e fazer algo extra. Agora a prova, ela vai ser um teste que tu vai ter. Já vai ter estudado aquele conteúdo. Estudar para conteúdo e não para Sim, prova. Né? Aquela prova vai ser uma prova de que aquele conteúdo que estudou no dia que tu teve a matéria de manhã, tu absorveu. E tu vai usar isso no dia do vestibular. Você usava a prova, então, como uma pílula de simulado. Sim. Eu fazia a prova da forma mais despojada possível. Eu sabia que se eu fizesse a prova, eu sabia o conteúdo, eu sabia que se eu fizesse ela ali rápido, eu ia ter mais tempo para estudar pro vestibular. E eu ia ter tirado uma nota boa. Eu nunca tentei tirar 10 em todas as provas possíveis, mas eu sabia que o básico ali eu ia conseguir fazer, porque eu estudei pro vestibular, aquela matéria voltada pro vestibular, e eu sabia que a prova era uma quantidade de questões a mais que eu fazia no dia. Não era como se fosse, eu preciso disso para passar no terceirão. Não, é uma quantidade de questões a mais que eu tenho para fazer no dia, um teste a mais. Perfeito. E uma das coisas que as pessoas perguntam bastante, principalmente quando começa o ano, é que, mas quanto que o fulano tirou para passar? Né? Então eu tô com o boletim do João aqui que ele me passou, né? Para quem tá ouvindo e tem essa dúvida, né? Então, português, de 12 ele fez 10,82, segunda língua, inglês? Isso. De 8 ele fez 6,63, matemática de 10, 7,60, biologia de 10, 9,57, ciências humanas de 20, 17,94, física de 10, 8,11, química de 10, 8,15, discursivas de 10, 6, redação 7,25. O interessante, assim, tirando biologia, que foi bem alto, você pode... Humanas eu também achei. E humanas, que foi... Você pode ver, assim, que ele pegou... Ele foi constante. Isso. Né? Não caiu muito, não subiu muito, ele foi constante. Isso eu achei legal. Assim, se tu ver a nota aqui, não é nada algo inalcançável. Tipo,
pra primeira chamada de medicina na Federal, que é o campus de Floripa aqui, que é o mais almejado, isso que eu tirei, não é tirando mérito, mas é algo que é alcançável direto do terceirão. Eu não tirei a melhor nota em inglês, que é o ideal é que tu tire 7,5 a mais. Talvez a nota de biologia, a prova tenha vindo um pouco mais tranquilo, o pessoal tira uma nota maior. Mas, tipo, física, eu fiquei constante, eu tirei a mesma nota que eu tirei em química, que eu tirei se tu for fazer o cálculo, dá 80%, que é o que tu precisa tirar. Você já vinha tirando isso nos simulados, nas provas? É constância, ou seja, a constância e... Não foi uma surpresa, não foi uma surpresa. Exato. Quando chegou outubro, agosto, eu tava tirando isso nas provas. Às vezes eu tirava 7,5 ali, um pouco mais em inglês, um pouco menos em humanas, errava uma questão, tirava um pouco menos. Mas eu tirei o que eu tava estudando. Assim como redação. Redação era o que eu deveria dar um foco maior, mas que eu acabei tirando o que eu tava tirando. Talvez ali a prova de discursiva eu tirava um pouco mais nos simulados, porque teve a questão do problema da prova um pouco mais difícil da UFSC. Mas de resto... Foi uma constância, como tu falou. No simulado eu tirava a mesma coisa. Das 80 questões eu sempre beirava os 70, que era o meu objetivo desde o início do ano. Tem que tirar 70 das 80 questões. Acabou que eu fiquei com 69 e pouco. Você não se preocupava com a concorrência, você se preocupava com a nota. O teu corte. Com a nota. Legal, Procurava com a nota. Isso é legal. Além disso, também entender, o que tu citou anteriormente, entender a tua jornada, o teu caminho. Ou seja, não ficar se medindo pelos outros. Ou seja, a constância... preciso um pouco mais de física. Então, eu vou estudar um pouco mais de física porque é a minha dificuldade. Sim. Vou manter o que eu estou bem e vou atrás daquilo que não estou tão bem. Não existe... O pessoal vem pra cá, faz um tutorial. Não existe tutorial do como passar. Não existe. Tu tem que fazer o que é melhor pra ti. Eu demorei um pouco, quando saiu o resultado daquele simulado, eu demorei um pouco a descobrir o que funcionava pra mim. Cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os conteúdos que eu tive de manhã e fazer os exercícios da tarde, ou eu tenho que pegar os conteúdos que eu fiz aqui, fazer os que eu tenho mais dificuldade e fazer uma prova a mais da prova da UFSC, uma prova antiga. E eu fui moldando isso durante o ano. Eu não comecei com uma forma e terminei da mesma forma. Perfeito, não é uma eu fui me moldando. E assim... Mudando um pouco de teor, saindo um pouco mais da parte técnica, você sempre pensou em medicina desde criança? Foi uma coisa que veio na caminhada? Eu lembro até hoje o dia que eu decidi. Foi, cara, eu sei que parece coincidência que eu tô puxando o saco do Glauber, mas não foi. A UFSC ela oferece as vagas remanescentes no meio do ano. E no meio do segundo ano, eu tinha tirado uma nota que foi até que boa. Eu tinha tirado 31 das 40. E tinha tirado uma nota mediana assim. E eu mostrei pro Glauber. E ele tinha gostado. Aí eu tinha fechado a nota em 75, alguma coisa assim. E eu sabia que o corte era 84. Aí eu falei pro Glauber, Glauber, tirei essa nota. Ele falou, tá, mas o que você quer? Eu falei assim, eu quero medicina. Daí quando eu falei pra minha mãe, ela falou, eu comecei a pensar sobre o curso. Então, até o segundo ano você não queria... Não, eu queria engenharia. Tu queria Eu queria engenharia química. Eu gostava muito da disciplina de química, mas eu fui olhar a grade de engenharia química e tu tem muita física. E física é uma matéria que eu não gosto muito. Legal falar isso pra mim, bem gente boa. Física não é uma matéria que eu gosto muito. É a hora da verdade. Então, tu tinha pensado em engenharia química? Do primeiro ao segundo ano, até o meio do segundo ano, eu queria engenharia química. Do segundo até o final do terceiro, eu queria medicina. Foi o curso que eu queria. Mas essa virada foi por causa da nota de eu consigo mais, ou você começou a pensar mais No meio do segundo ano, minha mãe, ela tem esclerose múltipla. Ela tem uma doença que afeta o sistema nervoso. E eu sempre tive interesse... É uma doença que não tem cura, é degenerativa. E eu sempre fui muito... Eu descobri isso faz uns 10 anos, que ela teve essa doença. Descobri bem pequeno. E eu não tinha muito essa cabeça, não era tão... não tinha tanta maturidade pra entender o que era isso. Descobri muito novo que ela tinha essa doença e foi muito nova pra ela também. E quando eu... No meio do segundo ano, assim, no segundo ano eu meio que tive um insight, assim, cara, realmente é uma doença que afeta, tu tem que ter muito gasto com isso, é algo que tu meio que, tipo assim, tu tem que fazer tua vida em volta dessa doença. E é você e a tua mãe, né? Mora eu, minha mãe e meus avós. Meus avós, a maioria da nossa renda a gente investe pra remédio, tratamento. E eu tenho agora, no meio do segundo ano, eu tive meio que ela foi pro hospital
ela me falou que estava indo para o HU para fazer um exame de neurologia. E eu fui pesquisar. Nesse dia eu fui pesquisar o que era esclerose múltipla, o que o neurologista fazia, o que afetava cada parte do corpo. E eu fui me interessando mais por biologia e química do final do segundo ano. E ver a minha mãe sofrendo em casa com essa coisa... Quando eu falei para ela que eu queria fazer medicina por causa disso, ela até ficou emocionada. Mas quando eu comecei a descobrir um pouco disso, fui atrás de artigo, fui me interessando mais pela área de medicina, meus avós ficaram bem felizes e eu acho que foi ali que eu descobri mesmo que eu queria medicina. Claro, durante a faculdade a gente muda. Vou fazer essa especialidade, não sei. Mas aquele sonho que a gente tem de criança, eu acho que o meu sonho de criança é ser neurologista e ser especialista na doença dela. Acho que foi o meu... Que bonito isso, porque normalmente a escolha pela medicina, ela acaba tangenciando a ideia do status, do dinheiro. E eu acho que esse foi o diferencial para eu querer com tanta garra no terceirão. Eu vi o pessoal, muita gente da minha sala queria medicina. Eu conheci, eu acho que uns 5 da minha sala que queria medicina, tinha a sala do terceirão. E eu falei, não, eu também quero, mas eu quero de verdade. Eu quero passar nesse curso. Eu sei que é difícil. Eu ficava tipo, cara, por que é tão difícil passar para um curso que eu quero? Cara, eu preciso disso, eu tô estudando por isso. Além de mudar a realidade da minha família, eu quero estudar isso porque eu acho que é algo que eu vou gostar e algo que vai fazer diferença para mim e aquele sonho de criança que a gente tem. Sabe aquele sonho que a gente tem de ser astronauta? Eu acho que esse é o meu sonho de criança. Acho legal eu falar sonho de criança. Ele tem 17 anos, velho. Ele tem 17 anos, velho. E assim, eu tava pesquisando, a média de entrada em um curso de medicina na Federal são 23 anos, né? Ele tem 17 anos. Eu achei... Eu vou sair formado com 23. Ele vai sair formado com 23. Vai sair formado com 23. Para o resto da tua formação, né? Porque daí tem a residência, tem tudo. Especializações, e aí pro resto da vida. Mas, era uma motivação a mais, como eu falei. Falando com outros alunos, né? É engraçado porque nessa conversa de o que tensionou para a escolha e como encarar o vestibular, uns falam assim, foi porque eu fui muito mal no anterior e isso me deu ódio, e na força do ódio eu fui atrás da minha vaga. Teve outro que falou assim, não, porque... era uma expectativa que eu queria, e a tua escolha foi feita a força do coração, sim, né? Sim. E como eu não tive fui mal no outro ano pra ter garra pro próximo. Ele não teve o outro ano, né, velho? Eu não teve. Por isso eu tô te falando. Quer dizer, ele teve um segundo ano, né? Sim. Mas isso que é legal, porque assim, quando a gente fala assim, cada um tem sua jornada, tem o seu gás, e cada um tem sua criptonita, ou seja, o que te desvia desse caminho, ou seja, o que te desmotiva, por assim dizer. E foi legal, porque você trazer essa força que te dá, essa perspectiva por causa da sua mãe, e o quanto você, como o Glauber fala assim, você não tem nem noção como você muda a realidade da tua família. Não sei se na tua família você vem de uma família de todo mundo é formado, uma coisa assim, mas às vezes esse momento disruptivo onde um consegue dar um passo além, dar um passo a mais, acaba sendo de fato o exemplo da família. Olha teu primo, olha... Não, e não só da família. Depois que a gente começou a divulgar o teu nome de aprovado, direto terceiro, os meus alunos do segundo ano que fizeram vestibular também, eles fazem questão de me mandar, falar assim, professor, olha a pontuação que eu tirei. Olha, isso você não tem noção do pessoal pegando você como exemplo, entendeu? Então eu tenho uma aluna, a Sofia, né? A Dalks, né? A Dalks, né? Que passou. A outra Sofia do segundo A também, que mandou para mim a pontuação. A Manu, que sempre tá falando de vestibular, entendeu? Que eu chamo ela de Vini. Então, é muito legal isso, assim, você tá servindo de exemplo, entendeu? Então, se você teve aqueles exemplos que te motivaram, agora você é esse exemplo. Sim. Isso eu acho muito legal. Isso é um pouco, tu não cai a ficha, assim, tu não... Cara, eu sou o exemplo, é meio doido. Mas tu tocou num ponto legal, Samuca, que é sobre como tá a tua cabeça no meio dessa mentalidade, assim, de terceirão. Tanto que eu comentei com vocês de procurar um psicólogo no meio, que eu tava desesperado. Desesperado. Acabou que eu não fiz a terapia, mas, cara, é algo que é realmente... Eu acho que faz a diferença. Eu acho que o teu psicológico durante Tem muita gente que chega lá pronto, sabe tudo aqui na cabeça, vai bem nos simulados, chega no dia e não passa
por conta de como tu tá no dia da prova, como tu tá o teu psicológico, o que tu tem que fazer, o que tu realmente precisa fazer no dia, quanto tempo tu tem que dormir no outro dia. E o que você fazia durante o ano pra te acalmar? Pra você centrar? Cara, eu fazia bastante. Algo que eu não abria a mão é ir na academia. Por exemplo, Legal. o exercício físico. Tipo assim, eu tenho isso aqui pra fazer. Samuel também. Não, eu sou o melhor cliente da academia. Eu pago sempre mais barato por causa do ano inteiro e vou uma semana. Eu tenho, por exemplo, eu tenho essa matéria pra estudar 8 da noite. Só que eu não fui na academia, eu não me exercitei hoje. Eu não ocupei minha mente com outra coisa além do vestibular. Cara, eu ia lá e jogava aquele negócio pro final de semana. Isso aqui eu consigo fazer 2 horinhas no domingo e eu consigo fazer meu exercício hoje e consigo ocupar a cabeça. Perfeito. Lá eu não pensava em nada. Perfeito. Nada. Eu acho que é um diferencial. Durante o ano foi isso. No final do ano foi quando acabou as 30 aulas e eu podia ficar em casa e fazer algo direcionado pra mim. Eu fazia as provas, eu fazia a maior quantidade de tipo de provas, que eu já tinha acabado as UFSCs, que é as antigas dos últimos 10 anos. Eu fazia um monte de prova e eu gostava de fazer aquelas provas. Conseguia botar aquilo e deixou de ser algo cansativo. Mas assim, uma coisa que é legal de falar, que assim, você fazia as provas e errava, com certeza. Com certeza. Mas corrigia aquilo que corrigia, você errava, sim, né? Sim. Não só o item, sim o conteúdo, né? Eu acho que eu corrigia até as coisas que eu acertava. Não, real. Aprofundar não, sim. Boa. Tipo assim, a UFSC, pra tu conseguir passar na UFSC ou tirar uma pontuação boa, não é tu estudar o conteúdo, fazer as questões de outros vestibulares e acabou. A UFSC, ela é diferenciada. É a prova dela. Pra tu passar naquele vestibular, tu tem que entender como funciona aquela prova. Tu tem que entender que aquilo é somatória. Tu tem que ter uma estratégia além de saber o conteúdo. Porque se tu fosse fazer as provas da UFSC, às vezes elas cobram algumas coisas muito específicas que tu não trabalha tanto em sala de aula ou não tem... Ou às vezes, nos livros que ela indica no edital, não tem aquela parte do conteúdo. Então, aqueles itens que eu acertava, porque, vamos dizer, são 5 itens, eu tirei 3 errados, tem 2 certos e naquele muito específico. Eu ia lá e arriscava no simulado, arriscava na prova, e eu ia lá e corrigia. Eu não, tá certo, 1 ponto. Eu ia lá e olhava, esse item tá errado por causa disso, esse item tá errado por causa disso, e aquele item que eu errava que tava certo, eu transformava em flashcard. Eu pegava o item e transformava em flashcard. Aí, por exemplo, todo final de semana eu ia lá e olhava. Cara, errei esse item aqui e ia lá e revisava os itens que eu errei. Tem os flashcards pronto lá, um monte de item. Separava por matéria. Item de física. Deve ter uns 150 lá que... Só que é por item. Eu não pegava a questão entre ele e transformava em flashcard. Eu pegava o item que eu errei ou o item que eu acertei, que eu achava muito específico. Tem algumas coisas de história que é, Revolução Romena. A gente não trabalha tanto isso em sala de aula. Mas a UFSC cobrou. A Revolução Mexicana, tem lá o específico, uma questão específica sobre isso. Às vezes uma questão da UDESC, às vezes questão da UFSC, transformava em flashcard e analisava cada coisa do item. Algo que eu acho que fez bastante diferença na aprovação. Não, perfeito. E digamos assim, o que você aconselharia para alguém que está começando agora, no sentido de eu quero fazer construir, esse é papo de coaching, né? Construir a minha aprovação. Isso começa sempre no primeiro ano, isso é uma coisa que já está claro para todos nós, mas qual seria a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Acho que principalmente ter calma, não ser mais rápido que o teu próprio passo, não queimar a largada, que é algo que no início do ano eu quebrei o pé e eu fiquei desesperado. Ficou um tempão com uma bota lá. Eu fiquei desesperado que eu ia perder a aula da Karina, a aula 6 da Karina. E é algo que tu consegue correr atrás. E eu acho que foi um diferencial ter quebrado o pé, mas pra mim ter essa calma, que eu não precisava ir com tanta sede ao pote. Eu acho que foi depois dali que eu tive, fica tranquilo, priorizar tuas horas de sono, que é algo que agora tá tranquilo, mas no final do ano tu vai chegar esgotado. Eu vi muita gente que chegava aqui e dormia porque não conseguia ficar acordado, tipo um zumbi. Eu acho que além do estudo, o principal é tu ter saúde, conseguir dormir, conseguir fazer teu exercício físico e ter calma e não se desesperar. Queimar largada é importante. Vários alunos vêm falar, não, professor, eu vou estudar nas férias. Agora, né, para começar, mas não tem ninguém para te auxiliar, não tem ninguém para falar o que você tem que corrigir, não tem ninguém para falar que realmente isso é importante ou não é importante. Isso é queimar largada. Chega no outubro, dá aquele cansaço, entendeu? Outubrite.
Daí o cara não rende mais. Não dá. Ponto Brit. Ponto Brit. Legal você. Ponto Brit. Não, é algo medicina, que... É algo que é... Realmente, eu acho que pro cara chegar lá morto, é fácil. Ele consegue, no início do ano, ele consegue queimar a largada fácil. Eu acho que eu queimei a largada e por isso que eu tive esse entendimento, eu consegui recuperar. Porque é algo que muita gente aqui chega com sangue nos olhos, acha que vai ser tudo muito fácil, ou tipo, cara, vou estudar 12 horas por dia. Eu acho que eu nunca cheguei a estudar 6 por dia. É o que eu falo, não é corrida de 100 metros, né? É maratona, né? Você tem que ter um estudo, priorizar a qualidade e não a quantidade se matando de estudar. Mas essa figura ali é interessante, a corrida de 100 metros. Tem um amigo meu que corria 100 metros, e aí, no exército. Tu corria também? Não. Isso é coisa para pessoas que não tem uma vida muito, muito legal. Aí ele corria 100 metros pro pessoal do quartel, e numa daquelas Olimpíadas que fazem nos militares, faltou o cara dos 400. E ele falou assim, não, quem corre 100, corre 400, né? Aí deu a largada, deixou todo mundo para trás, nos primeiros 100 metros. 150 tava todo mundo passando. Os 400, todo mundo chegou, ele chegou muito depois. Eu acho que eu era esse cara aí do Exato, 400. Exato, ou seja, entender o teu ritmo, entender tua caminhada, é tudo que você... Tentando materializar o que você estava dizendo. Entender, inclusive, o teu corpo, que precisa de exercício físico, descanso, boa alimentação, entenderem que tem algumas matérias que você não viu em algum outro colégio, com determinada profundidade, ou você não prestou atenção na aula. Tem uma série de coisas que se podem resolver ao longo da caminhada, não nos primeiros 100 metros, que é o primeiro ano. Outra coisa engraçada é que essa UFSC Remanescentes, eu acho que ela é muito... Ela parece uma armadilha, tipo, que eu percebi. Eu não fui tão bem na UFSC do meio do ano, que o pessoal pega como referência e às vezes o pessoal desiste ali, às vezes o pessoal, tipo, não, tô dentro já. E é algo que, quando eu mostrei pro Globo, ele falou, fosse bem, mas não tais dentro. Não foi a melhor pontuação que podia ter tirado. Eu acho que essa calma de fazer cada passo, não atropelar, foi bastante importante. Agora, momento importante agora, hein? Momento importante. Porque assim, ó, e aí também gostaria de saber o teu ponto. Olhando assim para a trajetória do João, ele não era aquele aluno de destaque do tipo que todo mundo apostava, né? Esse não. Já passou. Eu conheço alunos de algumas salas próximas da tua que eram chancelados como, esse Sim. Já era, já ganhou. E como você levou em conta, como você levou essa não chancela de ser o escolhido? Eu acho que é bom isso, cara. É bom. Acho que isso é bom, de não ser o centro das atenções, de tipo, não, esse aqui vai passar, eu acho que é uma pressão a mais, e eu acho que é muito fácil de tu se auto-sabotar com isso. Tipo, cara, por que eu quero o professor me bajulando aqui, falando, não, esse cara é muito bom, eu quero fazer o meu e tá lá dentro. Então, eu sempre fazia o meu mais quieto, não era o top 1 de todos. Eu sabia o que eu tava errando e chegou no final, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Acho que é uma armadilha. Eu acho que é uma armadilha. Eu entendo isso como uma armadilha. E legal que você entenda isso, porque às vezes as pessoas... Tem que ter humildade, como eu falei antes. E a pessoa se resigna do tipo, ninguém está me vendo, não estão reconhecendo. Sim. E às vezes é a constância que faz você Sim. chegar no seu objetivo, né? Já encaminhando-nos para o final, que é uma pena, que é muito legal falar contigo. Falso. Chato? Não, estou falando de verdade. Qual a mensagem que você deixaria, digamos, se você vai assistir esse podcast daqui a 6 anos, quando você se formar? Qual a mensagem que você deixa? Qual a mensagem que você deixa para o João do futuro? Quando o João do futuro assistir, que ele perceba se perdeu o tino, se não Meu perdeu. Meu Deus, não pensei nessa Mas não é para ser confortável, você tem outro vestibular, cara. O que você falaria pro teu eu do futuro? Acho que para continuar sendo esse cara, tipo, saber que nada, quando eu mandei até mensagem pro Glauber, cara, nada se constrói sozinho. Nada se constrói sozinho e tentar ser o máximo humilde com tudo, saber que nada realmente se conquista sozinho. Que tu precisa sempre ter o apoio das pessoas. Não pode ser egoísta, egocêntrico e se achar o centro das atenções. Que eu acho que isso, como eu te falei, é uma armadilha. Eu acho que se eu continuar sendo modesto, sendo mais humilde, ser uma pessoa, eu acho que eu vou ser uma pessoa melhor. Acho que formado médico, que é uma pessoa que precisa ter isso,
precisa ajudar as pessoas, independente da causa, independente do que ela é. Acho que é uma mensagem legal para deixar. Perfeito, cara, perfeito. E qual a mensagem que você dá para ele, Glauber, hoje, para que ele chegue nesse cara daqui a 6 anos e que ele não tenha perdido o tino da humildade e de lembrar das suas raízes? A gente não pode esquecer as raízes, cara, de onde a gente vem, o que nos tornou que nós somos. Aquilo, né? Isso que você fez esse ano, tá? Pode não estar muito claro para você, mas você foi professor em várias áreas, tá? Então, uma das coisas que eu já acreditava, mas que você é uma prova clara e que eu vou usar para o resto da minha vida, para os meus alunos, é que se você acreditar e ser disciplinado na sua rotina, não tem o que você não consiga, tá? E o que você falou muito, humildade. Eu nunca ouvi você falar que a aula do tal professor não me ensina nada. Eu nunca ouvi você falar que, eu preciso a aula de tal pessoa não é tão aprofundada. Eu sempre via você assistindo todas as aulas, fazendo as anotações. E às vezes a pessoa acha que ser humilde é baixar a cabeça, né? Eu acho que não. Você conseguiu entender que ser humilde é você reconhecer as suas limitações, só que reconhecendo-as, conseguindo superá-las. E isso eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Isso foi a primeira vez que eu vi ele falando uma coisa bonita dessas, tá? Então é um momento para a gente guardar na lembrança. Aqui fica assim, para que você saiba que foi uma honra, de alguma forma, todos nós, fazer parte dessa primeira parte da sua caminhada. Teu futuro é maravilhoso, lindo, e com esse coração que você tem, com essa cabeça, com certeza você vai muito, muito, muito longe. A gente quer te intimar a que você venha passear aqui no Gaia. Eu vi o pessoal que passou em medicina, quando eu tava aqui no terceirão, que ficava aqui à tarde às vezes, eu falava assim, eu quero ser esse cara que vai vir aqui ver meus colegas aqui, os próximos. Eu quero que ele venha falar com o meu terceirão. Não, mas fora isso, porque isso pode parecer tá, beleza, vou vir fazer uma gentileza, mas esse contato a gente gostaria de ter durante muito tempo, e quando você se forme, e quando você tenha seu consultório, a gente já vai estar velho saber pra caramba. Saber as raízes, né? Vai estar? Saber as raízes. Raízes. Isso é importante, cara, assim, pode parecer não é papo de coach, é papo de pai. Você é geriatra dele. Perfeito! Então tem que se formar rápido, porque ele já tá na idade. Já tá ficando velho. Uma coisa que a gente pede pra você, tá? Se você achou ou acha que em alguma maneira alguém te ajudou, né? Que se a gente ajudou você, o que a gente pede pra você é que você também ajude alguém, né? Que você, quando tiver oportunidade, você consiga ajudar essa pessoa. E depois peça pra ele que quando ele tiver oportunidade também ajude outras pessoas, né? Então acho que isso não vai mudar o mundo, mas vai mudar o nosso mundo, né? Tá? Eu não tenho nem o que falar porque isso foi lindo demais. Isso me lembrou o filme A Corrente do Bem, que eu sou super fã. Então fica aqui nosso coração, nosso apreço e nossa gratidão a você. Obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança, parabéns pra você. Não, obrigado vocês pela confiança. Vocês me deram essa oportunidade. O Glauber me acha chato, né? Chato? Ele fala. Mas ele sabe que teve vários momentos aí no ano que eu ia lá e falava assim, Glauber, obrigado pela oportunidade. E eu falo de novo, obrigado pela oportunidade de conseguir isso daqui. E obrigado pela confiança. Eu tenho que falar isso pra vocês, não vocês falar isso pra mim. Porque foi muito bom esses anos aqui no Gaia. E valeram bastante a pena. A gente agradece. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Agora encheu o zoinho de água. Sim, vamos acabar porque estava todo mundo chorando aqui, tá? Então, depois dessa troca de declarações aqui, a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio da primeira temporada do GaiaCast. Valeu, Joãozinho. Valeu.